3 para as 8, é? Tá certo. Tá certo. Tá certo. Já? Não. Vai ser lido hoje, né? Oi? Na lua? Acho que tá só aparecendo em cima. É. Não sei nem que o Marco pôs aqui, eu nem vi. Em você votar, isso votar. Esse daqui, ó. Vai nem marcar extraordinária. Votação. Bingo, votação. Leitura, esse daqui, ó. Vai ter que ler. Esse aqui tem que ler? É. Tá. Viu? Boa noite a todos. Boa noite a todos, secretários, vereadores. Boa noite. Ouvintes da Rádio Cravinho FM e internet. Em nome de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária de 2018, do dia 19 de junho de 2018. Vamos ficar de pé para ouvir o hino nacional brasileiro e o hino de Cravinhos. Desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, dona salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velhas forte padre do colosso, e teu futuro estrelas a grandeza, terra adorada, entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada Brasil. Imenso esplêndido, ao sol do mar e à luz do sol profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais carrega, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo
que ostentas estrelado. Dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge a lua. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol resplandem gentil, pátria amada, Brasil. Vereador Nilo Sérgio Rossi fará a chamada dos senhores vereadores. Adalberto da Silva. Presente. Carlos Eduardo Espósito. Presente. Cláudio Molezini Teles. Presente. Edson Macário Gomes. Presente. Francisco José Barroso Vesce. Presente. João Aurélio Bis. Presente. José Carlos Rossi dos Reis. Presente. José Francisco Matados Ferdinando. Presente. Júlio César Neto Martins. Presente. Luiz Carlos Masquilino Siqueira. Presente. Evandro José da Borba. Presente. Milton Moraes. Presente. Nilo Sérgio Rossi, presente. Presidente, 1 minuto de silêncio pelo falecimento de José Luiz Barissa. Concedido.
Vamos colocar em discussão e votação a ata da 9ª sessão ordinária de 2018. A ata está em discussão. Em votação, vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. A ata foi aprovada por todos os vereadores. Nós temos aqui um projeto do Executivo do prefeito José Carlos Carrascosa dos Santos, somente para leitura e encaminhá-lo às comissões, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2019 e da outras providências. O secretário Milton Moraes fará a leitura do referido projeto. Boa noite a todos, a todas. Projeto de Lei 2222/2018, de 15 de junho de 2018. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2019 e da outras providências. José Carlos Carrascosa dos Santos, prefeito municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal de Cravinhos o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Ficam estabelecidas nos termos desta lei as diretrizes para a elaboração do projeto de lei orçamentária do município de conformidade com o plano plurianual relativas ao exercício financeiro do ano 2019. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo, executivo, fundos e entidades da administração indireta, observando-se os seguintes objetivos. Primeiro, combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social. Segundo, municipalização total do ensino infantil e fundamental, da 1ª à 4ª série. Terceiro, dar apoio aos estudantes de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior. Quarto, promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico. Quinto, reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação. Sexto, assistência à criança e ao adolescente. 7. Melhoria da infraestrutura urbana. 8º, oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente. Artigo 3º. As unidades orçamentárias dos poderes legislativo e executivo encaminharão ao Departamento de Contabilidade o orçamento, suas propostas parciais, até o dia 30 de julho de 2018. Artigo 4º. O projeto de lei orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, do artigo 165, parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, a Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, assim bem como a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. A lei orçamentária anual compreenderá: primeiro, orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social. Artigo 5º. A proposta orçamentária para o ano de 2019 conterá as metas e prioridades estabelecidas no anexo que integra esta lei e ainda as seguintes disposições. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, consideradas as suplementações, ressalvas, os casos de aumento ou diminuição dos seguintes a serem prestados, dos serviços a serem prestados. Na estimativa da receita, considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária. As receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2018.
somente poderá incluir novos projetos desde que devidamente atendidos aqueles em andamento, bem como após contempladas as despesas de conservação com o patrimônio público. Não poderá prever como receita de operações de crédito montante que seja superior à das despesas de capital, excluídas as por antecipação da receita orçamentária. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele que ocorrer o ingresso. Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros. Artigo 6º. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da Receita, deverão os poderes executivo e legislativo, respectivamente, por decreto e ato da mesa, determinar a limitação de empenho, objetivando assegurar o equilíbrio entre as receitas e a despesa. Parágrafo único. A limitação de que trata este artigo será determinada por unidades orçamentárias e terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação. Artigo 7º. Até 30 dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas conforme as previsões respectivas serão programadas em metas de arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução. Artigo 8º. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário financeiro a que se refere o artigo 14, o seu artigo 14. Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de débitos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos cursos de cobrança. Artigo 9º. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores, a criação e a extinção de empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira, o provimento de empregos e contratações de emergenciais estritamente necessárias, respeitadas a legislação municipal vigente. Parágrafo único. As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrentes. Artigo 10. O total da despesa com pessoal dos poderes executivo e legislativo no mês, somada com o dos 11 meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o percentual apurado sobre a receita corrente líquida do exercício anterior, acrescido de até 10% em termos percentuais. O limite de que se trata este artigo não poderá ultrapassar o limite máximo de 60%, assim dividido: 6% para o Poder Legislativo, 54% para o Poder Executivo. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas de indenização por demissão e servidores ou empregados, relativas a incentivos à demissão voluntária, decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior de que trata o caput deste artigo.
com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos provenientes da arrecadação de contribuições dos segurados, da compensação financeira de que trata o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal, das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à Previdência Municipal. Artigo 11. O controle dos poderes legislativo e executivo serão responsáveis pelo controle de custos e avaliação dos resultados dos programas inseridos na lei orçamentária. Artigo 12. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento de despesa, considerar-se-á despesas irrelevantes aquela ação cujo montante corresponda a, no máximo, 5% da receita corrente líquida, relativa somente ao mês anterior à autorização da despesa respectiva. 13. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções, revogações das isenções tributárias que contrariam o interesse público e a justiça fiscal, revisão das taxas objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do município. Atualização da planta genérica de valores, ajustando-as aos movimentos de valorização do mercado imobiliário, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. 14. A lei orçamentária anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de passivos, contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, identificado pelo Código 0999. A reserva de contingência corresponderá aos valores apurados a partir da situação financeira do mês de julho do corrente exercício prestado até o seu final, observando-se o limite de até 5% da receita corrente líquida. As dívidas dos poderes legislativo e executivo inscritas em restos a pagar, liquidados, deverão ser pagas de acordo com o acompanhamento da receita, sem onerar as atividades normais do município, para atender o bem-estar da coletividade. Artigo 15. Os repasses mensais de recurso ao Poder Legislativo será estabelecido proporcionalmente com base na receita mensal efetivamente realizada, de forma a garantir o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, obedecendo-se às disposições contidas na Emenda Constitucional número 25, de 14 de fevereiro de 2000. Artigo 16. O município aplicará 25% de sua receita proveniente de impostos, conforme dispõe o artigo 212 da Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, prioritariamente na manutenção e desenvolvimento do ensino de primeiro grau e pré-escola, podendo, dentro das disponibilidades financeiras, conceder bolsas de estudo. Artigo 17. A concessão de subvenções sociais e auxílios às instituições sem fins lucrativos que prestem serviço nas áreas de saúde, assistência social e educação dependerá de autorização legislativa e será calculada com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixado pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. O prazo para a apresentação de contas de auxílio financeiro para parte das entidades não poderá ultrapassar a data de 31 de janeiro do exercício subsequente ao repasse. Parágrafo 2º. Fica vedada a concessão de auxílio financeiro à entidade que não prestar contas dos recursos anteriormente recebidos no tempo estipulado, assim como a que não tiver suas contas aprovadas
pelo Executivo Municipal. Parágrafo 3º. O Poder Executivo constituirá comissão para análise, avaliações dos planos de despesa das entidades. O aumento de transferência de recursos financeiros de um órgão para outro somente poderá ocorrer mediante prévia autorização legislativa, conforme o artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal. Artigo 18. O custeio pelo Poder Executivo Municipal de despesas de competência dos Estados, do Distrito Federal e da União somente poderão ser realizados, primeiro, caso se refiram a ações de competência comum dos referidos entes da Federação prevista no artigo 23 da Constituição Federal, se houver expressa autorização em lei específica detalhando o seu objeto, sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Artigo 19. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de setembro de 2018 o projeto de lei do orçamento anual à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para a sanção. 20. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o disposto do artigo 35, parágrafo 2º, inciso 3º, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de 1/12 avos do total de cada dotação. Artigo 21. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no plano plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes. Parágrafo único. De acordo com o dispositivo do caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para contabilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivas na lei orçamentária anual. Integram esta lei o anexo 5 e 6 de metas e prioridades. Artigo 22. É vedada a inclusão na lei orçamentária em seus créditos adicionais de dotações para que o município contribua para o custeio de despesas de competência de outro ente da federação, ressalvada as autorizadas mediante lei específica e que sejam destinadas ao atendimento das situações que envolvam claramente o interesse local. Artigo 23. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Este projeto será encaminhado às comissões. Chama a atenção dos senhores vereadores agora para a sessão extraordinária para a votação desse projeto. Votação da LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, 26 de junho, terça-feira que vem, às 19 horas. E eu convido para a audiência pública do dia da LDO, os senhores vereadores, no dia 25, segunda-feira. Aqui pensamos em fazer 17 horas. Será que atrapalha para alguém de vocês? Mas é uma extraordinária, manda um ofício. Vamos então, né? Na segunda-feira faremos audiência pública, às 19. Na segunda, a sessão extraordinária, dia 26 de junho, terça-feira, às 19 horas. E a audiência pública, às 17 horas da segunda-feira, porque não podemos fazer no mesmo dia. Então a gente faz segunda audiência pública, às 5 da tarde, e na terça a votação da lei orçamentária, às 19. Não, é a lei orçamentária da Câmara de Vereadores. E este projeto, então, nessa semana estará à disposição dos senhores vereadores nas comissões. Nós temos aqui um projeto de lei do Poder Legislativo, elaborado pelo vereador
João Aurélio Bis, vereador Gil Bis, que institui no município de Cravinhos o Dia Profissional da Educação Física, a ser comemorado anualmente no dia 1 de setembro. Solicitaria do secretário a leitura do referido projeto e depois também será encaminhado às comissões. Projeto de Lei 2223/2018, de 18 de junho de 2018, institui no município de Cravinhos o Dia do Profissional de Educação Física, a ser comemorado anualmente no dia 1º de setembro. João Aurélio Bis, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta aos nobres pares a presente propositura. Artigo 1º. Fica instituído no município de Cravinhos o Dia do Profissional de Educação Física, a ser comemorado anualmente no dia 1º de setembro. Artigo 2º. A homenagem ora instituída constará no calendário oficial de eventos do município de Cravinhos. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 18 de junho de 2018, João Aurélio Bis, vereador. Justificativa do projeto. A importância das atividades físicas, há algum tempo, ganhou força no cotidiano das pessoas, como uma forma de promoção de saúde. E não é por menos que o curso superior de educação física passou a ser muito mais procurado, sendo esta profissão essencial nos dias de hoje. É fundamental pontuar que a educação física não lida apenas com músculos e ossos, mas com o ser humano, que está envolvido num contexto histórico e social. O profissional da área não pode tratar do ser humano somente do ponto de vista biológico. É possível observar que quando uma pessoa procura uma academia de ginástica, por exemplo, ela tem demandas diferentes de lazer, de saúde, de socialização, etc. Por isso, é preciso pensar que a ação desse profissional está alicerçada principalmente nas áreas biológicas, humanas e sociais. E é importante salientar também que o profissional de educação física pode lidar com todas as idades, seja em escolas, academias, hotéis de lazer, escolas de esporte, hospitais e etc. Para este profissional que cuida da mente e do corpo, dedicamos seu dia 1º de setembro, Dia Nacional, a ser comemorado também em âmbito municipal. Cravinhos, 18 de junho de 2018, João Aurélio Bis, vereador. O projeto será encaminhado às comissões em futura votação. Solicitado do secretário Milton Moraes a leitura dos requerimentos, indicação e moções apresentados pelos senhores vereadores. Requerimento número 2322/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores secretários, nobres edis, irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, vem, através do presente instrumento, requerer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Carlos Carrascosa dos Santos, o seguinte requerimento: que seja implantada no município a Lei Estadual número 16.756, de 7 de junho de 2018, bem como as demais leis que tratam dos direitos das pessoas com deficiência e necessidades especiais. A Lei número 16.756 dispõe sobre o dever de inserção do símbolo mundial na conscientização sobre o transtorno do espectro autista, TEA, nas placas de atendimento prioritário em todo o estado de São Paulo. Além da aplicação desta lei, faz-se necessário que todas as demais leis já existentes em defesa dos direitos das pessoas com deficiência e necessidades especiais sejam respeitadas, aplicadas
e devidamente fiscalizadas em seu efetivo cumprimento, o que proporcionará o crescimento e elevação social, pois cumprir e fazer cumprir as leis não é favor ou mera ação caritativa, é uma obrigação de todos. Assim recorro ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que sejam tomadas as devidas providências. Cravinhos, Sala das Sessões, 19 de junho de 2018, irmão Carlos Eduardo Exposto, vereador, vice-presidente. Requerimento 2319/2018. Requeiro, após a aprovação dos nobres pares, que o superintendente do SAI, senhor Antônio Marques, informe a esta Casa de Leis os motivos da falta d'água nas residências industriais e estabelecimentos comerciais, localizados no bairro Jardim das Acácias, nos últimos dias. Sala das Sessões, 18 de junho de 2018, Cláudio Molesini Teles, vereador. Indicação do... São agora as indicações mesmo. Indicação número 3514/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, indico ao prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, reiterando a indicação número 3485/2018, de minha autoria, que contate com a máxima urgência a Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, no sentido de verificar, bem em frente ao número 658 da Avenida Salvador Pagano, uma lâmpada que se encontra com defeito há um bom tempo, pois fica acendendo e apagando a cada 5 minutos, e até o presente momento não houve uma manifestação da referida companhia. Como dito, na indicação supracitada, diversos moradores das imediações procuraram esse edil solicitando tal providência, pois o lugar fica muito escuro. Sala das Sessões, 19 de junho de 2018, José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Isso. Já li esses dois cargos? Requerimento 2321/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores secretários, nobres edis. Irmão Carlos Eduardo Exposto, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, vem através do presente instrumento requerer que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Carlos Carrascosa dos Santos o seguinte requerimento: que sejam devolvidas com a devida acessibilidade de forma gratuita nas muitas praças do município, ações diversas nas dimensões social, lazer, cultura, artes, educação, esporte, música, segurança pública e etc. Devido à grande importância do desenvolvimento de ações culturais, recreativas, educativas, desportivas, artes, lazeres sociais, a serem desenvoltas nas diversas praças do município, conforme já apresentado por esse edil em proposituras anteriores, assim como por diversos outros edis. Venho reiterar essas proposituras, pleno dos grandes benefícios que trará à população craviense, em especial a sua qualidade de vida. É notório que o desenvolvimento de ações diversas que valorizem os valores cristãos, morais, éticos e a defesa da família fará, naturalmente, com que diminua a presença de pessoas em consumo de drogas e ações contrárias aos bons costumes nas diversas praças do nosso município. Fazer das diversas praças um local de encontro das famílias é dar à população, de forma gratuita, a oportunidade de um grande enriquecimento social, cultural, lazer e nas mais diversas áreas humanas. Assim recorro ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que sejam tomadas as devidas providências. Cravinhos, Sala das Sessões, 19 de junho de 2018, irmão Carlos Eduardo Exposto, vereador, vice-presidente. Requerimento 2320/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores secretários, nobres edis.
Irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, vem, através do presente instrumento, requerer que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Carlos Carrascosa dos Santos, o seguinte requerimento: que seja realizada a instalação de limitador de velocidade à Rua Rufino de Almeida, próximo ao numeral 259, devido ao grande fluxo de veículos que transitam em alta velocidade pelo logradouro mencionado, requeiro que seja instalado o limitador de velocidade nas proximidades do numeral 259, o que possibilitará redução de velocidade dos veículos e maior segurança aos transeuntes que por ali circulam, principalmente os idosos e crianças em grande quantidade. Assim, recorro ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que sejam tomadas as devidas providências. Cravinhos, sala das sessões, 19 de junho de 2018, irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador e vice-presidente. Indicação 3513/2018. Indico observadas as formalidades regimentais que o Executivo Municipal determine ao setor competente da administração a execução de serviço de tapa-buraco na Rua Maria Aparecida Terra Minardi, número 205, esquina com a Avenida Oswaldo Henrique de Matos, Cravinhos, 18 de junho de 2018, Cláudio Molesini Teles. Indicação 3515, senhor presidente, senhores vereadores, indico ao prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, viabilize com máxima urgência, atendendo a pedido de moradores, a mudança da via da rua Miguel Barreto, sendo que a mesma é mão dupla e passe a ser sentido único. E também viabilize o estacionamento num único lado, pois tem causado muitos transtornos da forma que está atualmente. Sala das Sessões, 19 de junho de 2018, Evandro José de Borba, vereador. Indicação 3516/2018. Indico após ciência dos nobres colegas ao prefeito municipal que realize o reparo nos postes de iluminação da Praça João Nogueira, em frente ao Procon e o Banco do Povo, onde funcionava a lanchonete Cantão, assim visando melhorar as condições de iluminação da referida praça, proporcionando maior conforto e segurança ao público em geral. Solicito ao ilustre prefeito as referidas providências. Cravinhos, 19 de junho de 2018, Adalberto da Silva, vereador. Indicação 3517/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, indico observadas as formalidades regimentais e após ciência do douto plenário, para que nosso Executivo Municipal, excelentíssimo senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, verifique junto ao setor competente a possibilidade de trocar a iluminação, construção de calçamento, limpeza e arborização da Avenida Oswaldo Henrique de Matos, pois a mesma já merece uma atenção especial, por existir além de residências, diversas casas comerciais. Justificativa: esse edil foi procurado por diversos moradores da referida avenida, que pleiteiam tais benfeitorias. Sala das Sessões, 18 de junho de 2018, José Carlos Rossi dos Reis, vereador, PSDB. Indicação 3518/2018. Indico após ciência dos nobres colegas ao prefeito municipal que irrigue em especial a praça da rua Cesário Mota, esquina com a rua Rui Barbosa, pois a mesma se encontra com a vegetação muito seca, e as demais praças que requerem tal procedimento. Cravinhos, 19 de junho de 2018, Adalberto da Silva, vereador. Indicação 3519. Indico após ciência dos nobres colegas ao prefeito municipal que estude a possibilidade de construir uma rampa de acesso aos portadores de necessidades especiais em frente ao portão da entrada da Escola Estadual Francisco Gomes, pois temos alguns que descem das vans e carros que necessitam de uma rampa para subirem nas calçadas, com cadeira de rodas. Cravinhos, 19 de junho de 2018, Adalberto da Silva, vereador. Indicação 3520.
indico observadas as formalidades regimentais ao Executivo Municipal para que interceda junto ao DER, Departamento de Estrada e Rodagem, reivindicando a construção da terceira pista adicional na rodovia Ângelo Cavalheiro, que liga Cravinhos a Serrana, mais precisamente no trecho compreendido entre a curva do Urubu e a fazenda Cravinhos. Cravinhos, 19 de junho de 2018, Nilo Sérgio Rossi, vereador. Indicação 3521/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, juntamente com a empresa de transporte coletivo Rápido Oeste, reiterando solicitação já efetuada nesta casa, que viabilize a ampliação do ponto de ônibus localizado na rua Antônio Durão, com a rua Maria Conceição Miraque Alexandre, no bairro Jardim Alvorada. Esta é uma área utilizada como referência de parada para os ônibus, onde já existe um pequeno ponto. Porém, é preciso a construção de um ponto maior, pois a quantidade de pessoas que ficam no aguardo do ônibus é grande. Com acessibilidade, banco e cobertura, pois em dias chuvosos ou de sol quente, os moradores aguardam pelos ônibus, enfrentando as mudanças climáticas. Sendo assim, é necessário um local para que as pessoas possam esperar o transporte de forma confortável e segura. Assim sendo, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 19 de junho de 2018. Júlio César Neto Martins, vereador. Indicação 3522/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o departamento de obras, reiterando solicitação já efetuada nesta casa, que viabilize a construção de calçadas na Avenida Oswaldo Henrique de Matos, no trecho que vai da antiga Leco até o ponto comercial do supermercado Mialik. Assim sendo, recorro ao Executivo Municipal para que as providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 19 de junho de 2018, Júlio César Neto Martins, vereador. Indicação 3523. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, providencie a manutenção elétrica, bem como a colocação de poste de iluminação no entorno da Escola Moacir Martins dos Santos, localizada no bairro Jardim Alvorada. Tal solicitação tem como objetivo melhorar a iluminação e inibir a ação de vândalos, bem como dar maior segurança aos pais, alunos e demais munícipes. Assim sendo, recorro ao Executivo Municipal para as providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 19 de junho, Edson Macário Gomes, vereador. Indicação 3524/2018, senhor presidente, senhores vereadores. Indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito para que, juntamente com os órgãos competentes da administração, tome providências quanto à limpeza de bueiros na rua Atílio Peloja, no bairro Jardim Santana. Os mesmos encontram-se entupidos e sem a devida manutenção. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 18 de junho de 2018, Júlio César Neto Martins, vereador. Indicação 3525. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo prefeito municipal para que, juntamente com os órgãos competentes da administração, tome providências quanto à limpeza de bueiros, limpeza das barrancas do rio e também esgotos que estão sem a manutenção na Avenida Oswaldo Henrique de Matos, mais precisamente no bairro Jardim Santana. Sala das Sessões, 19 de junho de 2018, Júlio César Martins, Neto, vereador. Moção número 610/2018. Moção de pesar. José Francisco Matasso Ferdinando, presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta a deliberação do douto plenário moção de pesar
pelo passamento do jornalista e historiador Nicola Tornatori. Nicola Tornatori era editor de política no periódico Tribuna Ribeirão e alcançou grande destaque na imprensa escrita regional pela sua ética, responsabilidade e compromisso com a verdade. Autor de diversas obras literárias, com destaque aos aspectos históricos da fundação de Ribeirão Preto e das cidades que hoje compõem a região metropolitana. Nas palavras do diretor de jornalismo Eduardo Ferrari, do jornal A Tribuna de Ribeirão Preto, a imprensa de Ribeirão Preto está de luto. Nicola Tornatori será lembrado como um ícone, uma referência no jornalismo. Sério era profundo conhecedor da política e da cultura de Ribeirão Preto. Era um rato de arquivos antigos quando jovem, se tornou um profissional completo, ético, corajoso e compromissado. Temos imenso orgulho de compartilhar seus últimos tempos como profissional e amigo. Após a aprovação desta singela homenagem, ciência à família, ao jornal A Tribuna Geral de Ribeirão Preto e à imprensa local. Sala das Sessões, 19 de junho de 2018. José Francisco Matasso Ferdinando, vereador presidente. Passo a palavra aos senhores vereadores no expediente. Vereador Irmão Carlos. Excelentíssimo senhor presidente, nobres secretários, colaboradores dessa casa, nobres edis, munícipes presentes, internautas, imprensa falada e escrita, todos aqueles que nos acompanham, povo santo de Deus a quem servimos. O que me traz nesse primeiro expediente é gratidão. Estamos concluindo o semestre nesta sessão. E quero aqui deixar o meu mais profundo e sincero agradecimento a cada um de vocês, nobres pares, que compõem esta Casa de Lei, por toda a partilha nesse semestre, com quem aprendi muito com cada um de vocês, em cada silêncio, em cada propositura, em cada indagação, em cada questionamento, em cada passo dado. Me fez me tornar uma pessoa melhor, mais crítica de mim mesmo, onde pude aprender muito com vocês 12 que contribuíram comigo, que sou apenas um. Tenho certeza que nesse semestre eu trago um pouco mais de cada um de vocês, me fazendo uma pessoa diferente, onde busco a cada dia deixar de lado toda a minha pequenez e miséria humana para servir a Deus, ao povo santo a quem servimos, com aquilo que tenho de vontade, de dom, de vocação e também da partilha de cada um de vocês. Quero agradecer todas as proposituras que aqui apresentamos, que foram atendidas e as que não foram, aquelas que nos causam indignação ainda de não terem sido atendidas. Quantos de nós apresentamos sucessivamente as mesmas proposituras? Tamanha indignação que temos de ver a necessidade do nosso povo e ainda não ter sido atendido. Isso mostra que estamos todos no caminho correto, somando esforços para que o bem comum aconteça. Porque aqui não importa partido político, ideal político ou partidário. A partir do momento que fomos eleitos, temos um único partido, o nosso povo a quem servimos. Somos um só. Aprendo muito com cada um de vocês e quero aqui agradecer. Agradecer ao nobre presidente, que nos possibilitou tantas partilhas, tantas ações, e fez com que a Câmara de Cravinhos pudesse ser ainda mais conhecida por todos aqueles que tiveram a honra de participar das assembleias, audiências públicas, a reunião do Parlamento Metropolitano que aqui foi feita e tantas ações com que essa casa foi aberta e possibilitou que a Câmara Municipal de Cravinhos, na sua humildade, acolhesse com grandiosidade aqueles que quiseram estar aqui. Os nobres secretários que desempenham um trabalho fantástico. A minha mais profunda admiração a cada um de vocês. Todas as proposituras que foram feitas, todas elas nos fazem pensar
o caminho de sermos melhor. E somando cada uma das proposituras, cada um dos pensamentos aqui representados, eu vejo como que um grande mosaico, que unindo diversas peças, mostra uma nova face, a face de uma política que queremos acontecer no nosso país, a começar do nosso município. O momento em que estamos vivendo, um momento tão tórpio da nossa sociedade, onde paralisa-se o país numa paralisação, porque não é greve, mas uma paralisação dos caminhoneiros que começou do jeito certo, mas terminou do jeito errado. E pior, no momento de grande necessidade da nossa população, pessoas corruptas, inescrupulosas, ao invés de serem solidárias à causa social do país, aumentavam o preço dos próprios produtos. Pessoas que tinham ausência de gás de cozinha para alimentar os filhos, foram desonrados em ter que ouvir que um botijão, que durante aquele período custaria R$160 no nosso município. Ou seja, Estados Unidos, nós vemos pessoas que quando vem um tufão, um tornado, uma tempestade que vai acabar com a cidade, os comerciantes colocam a preço de custo para abastecer a população. E no nosso país, pessoas usam da ganância, da lei de Gerson, de levar vantagem por vantagem no sofrimento alheio, em vez de se unir como cidadãos. Então nós vemos clamores falar de corrupção, mas este mal está inserido na cultura do nosso povo. Por isso cabe a nós o nosso testemunho aqui nessa Casa de Lei, como estamos fazendo, apresentando diversas proposituras, nos empenhando sem medir esforços de ir 1, 10, 20, 50 vezes em defesa do nosso povo. Quantos de nós já não falaram a respeito das praças e a necessidade de termos trabalhos efetivos? Apresentamos proposituras para pedir para que se cumpra a lei em defesa da pessoa com deficiência. Gente, é imoral. É imoral. Temos que pedir o cumprimento da lei. Cumprir uma lei não é favor ou dimensão caritativa, é obrigação. Ser honesto não é favor nem ação adicional, é condição sine qua non para a existência de uma pessoa. Então, neste primeiro semestre, tudo o que passamos, e agora os bastidores políticos se acalmam, porque um clamor maior de Copa do Mundo está ecoando no coração do povo brasileiro. Oxalá o nosso povo possa clamar por uma justiça real, comemorar o futebol sim, porque é devida e justa alegria do nosso povo, mas sem jamais admitir-se ser conduzido pela antiga política de pão e circo. Nosso povo merece mais. Então eu quero aqui mais uma vez externar, primeiramente a Deus, que nos possibilita estar aqui até agora, mas a cada um de vocês que tornam a dizer, me fazem crescer muito, amo, admiro o trabalho de cada um de vocês, e agradeço muito por todo o companheirismo, todo o trabalho. E muito especial, Dr. Marco, Estevam, Marcela, todos os colaboradores dessa casa, que fazem realmente a Câmara Municipal de Cravinhos acontecer. São nossos fiéis escudeiros que fazem realmente com que essa grande articulação possa fluir em bem do nosso povo. A todos vocês, a minha mais profunda e sincera gratidão, ao Executivo por tudo que fez de cultural, de artístico, de educacional pela nossa cidade, trazendo tantos ganhos, benefícios, enfim. A minha mais profunda e sincera gratidão a todos. Que Deus os abençoe. Obrigado, irmão Carlos, pelas palavras. A gente agradece muito de saber que tem um reconhecimento do trabalho feito. Obrigado. Mais algum vereador? Solicitar ao vereador Milton Moraes iniciar o expediente. Se quiser falar do projeto, você pode falar. Vereador Curumim. Senhor presidente, secretários, vereadores, munícipes presentes, ouvintes da Rádio Cravinhos FM, não deu tempo de eu fazer uma indicação, eu queria só deixar ela aqui consta em ata, até mesmo para dar uma resposta aí para a população.
pessoal da rua Máximo Glingani, mais precisamente frente ao número 416, está com alguns buracos na calçada ali na sarjeta, acumulando muita água ali, dando mau cheiro. Então eu vou protocolar amanhã na prefeitura essa indicação, que não deu tempo de ir para a pauta. Boa noite. Obrigado, Curumim. Vereador Milton Moraes. Eu quero novamente, senhor presidente, cumprimentar os nobres colegas vereadores, os integrantes da mesa diretora, da qual faço parte, o pessoal da imprensa escrita e falada, os internautas, os funcionários desta casa, os munícipes presentes, e os que nos acompanham pela emissora de rádio Cravinhos FM, pela internet, e especialmente o munícipe aqui, que nos honra com a sua visita. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria, nesse primeiro expediente, de falar sobre uma manifestação popular em nossa comunidade e que mais tem repercutido de maneira negativa, bastante negativa, nas redes sociais. É a questão do transporte coletivo dos idosos em nossa cidade, que trata-se de reclamações, não só a respeito do mau jeito que se transporta os nossos idosos, mas da redução de dos horários dos ônibus, nos feriados e finais de semana, da alta velocidade em que os ônibus da aviação Tuga trafegam pela cidade, dos bairros que ainda não têm os horários de ônibus, das deficiências da maneira dos ônibus parar para o desembarque dos passageiros, da inadequação dos pontos de ônibus, como acabou de mencionar aqui o nosso nobre vereador, e ainda a quantidade de animais que vem sendo vítima de atropelamento pelos ônibus da aviação Tuga. E aí é a mesma coisa de sempre, volto a repetir, como mencionou o nobre vereador irmão Carlos, que nós, vereadores, como representantes do povo, não tomamos providência e que os poderosos fazem aquilo que eles querem. O fato é que, com o objetivo de melhorias no sistema de relacionamento entre a comunidade e os funcionários do Tuga, nós sugerimos, eu, o vereador Curumim e o vereador Cláudio Teles, em outubro, se não me engano, do ano passado, o projeto de lei 2181, para que fosse criado o programa permanente de treinamento e reciclagem para os motoristas, os cobradores e fiscais de empresa de ônibus, no caso aqui da empresa Tuga, para aprimorar e facilitar o relacionamento com os passageiros, principalmente as pessoas idosas, gestantes e com deficiências, em Cravinhos, e que, no entanto, a nossa proposta foi rejeitada. Ainda bem que, recentemente, com o apoio de todos os senhores vereadores, nós conseguimos a promulgação da Lei Ordinária 2278/2018, que autoriza as pessoas com mais de 60 anos de idade para embarcar e desembarcar nos ônibus coletivos, por qualquer uma das portas, tanto pela porta da frente como pela porta de trás, porque até então só podia entrar e sair por um lugar, ficava todo mundo amontoado, feito animais. Né? Essa era a grande queixa. E que esperamos com isso, com essa questão de entrar qualquer uma das portas, isso possa diminuir o desconforto quanto ao transporte dos nossos idosos. E assim sendo, eu fui pessoalmente nos escritórios da empresa Tuga entregar pessoalmente a lei para que eles coloquem em prática de imediato. Agora é lei. É o que eu tinha para dizer. Obrigado. Vereador, faz uso da palavra. Não havendo, com a concordância do plenário, estamos dispensando um intervalo de 5 minutos. Passaremos, então, à votação das matérias. Nós temos 2 projetos de lei que serão votados na noite de hoje.
solicitaria do secretário Milton Moraes que fizesse a leitura dos pareceres dos referidos projetos. Parecer 2618/2018. Dispõe sobre a declaração de utilidade pública à comunidade terapêutica Casa de Paz do município de Cravinhos e dá outras providências. Comissão Justiça e Redação, pela legalidade. Comissão Finanças e Orçamento, pela aprovação. Comissão Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, pela aprovação. Comissão Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, pela aprovação. Parecer 2619/2018, que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal de Cravinhos, relativas ao exercício de 2015, na gestão do Prefeito Municipal José Carlos Carrascosa dos Santos, e dá outras providências. Comissão Justiça e Redação, pela legalidade. Comissão Finanças e Orçamento, pela aprovação. Comissão Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, pela aprovação. Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, 2 aprovação e 1 rejeição. Antes da votação, estaremos passando a palavra aos senhores vereadores, na ordem do dia. Algum vereador fará uso da palavra? Vereador Irmão Carlos. Não sei o que você ia falar. Papel na mão? Não posso rir, cara. Excelentíssimo senhor presidente, nobres secretários, colaboradores dessa casa, nobres edis, imprensa falada, escrita, internautas, povo santo de Deus a quem servimos. Neste segundo expediente, falo a respeito, basicamente, de 2 questões, além das proposituras que já foram muito bem apresentadas, creio, não pairem dúvidas. Uma delas do assunto que está em pauta, que é a votação da utilidade pública para a Casa de Paz. Mais do que reconhecer a utilidade pública, é necessário que tenhamos a coragem de olhar o terceiro setor com o devido respeito, dedicação e necessidade desses trabalhos que o terceiro setor desenvolve e executa. A Casa de Paz faz um trabalho com a recuperação de pessoas que são dependentes químicos, auxiliando e contribuindo muito com o serviço da saúde mental que atende ao nosso município. A meu ver, um dos trabalhos mais árduos que há no nosso município e, com quase toda certeza, diria, na maioria de todas as cidades do nosso país. Trabalhar com dependência química não é nada fácil. A Casa-Mãe acolhe pessoas também nessa situação, em situação de rua com dependência química. Então, reconhecer a dificuldade desse trabalho e reconhecer a nobreza com que as pessoas que se dedicam a esse trabalho desenvolvem essa ação é mais do que dizer que é uma utilidade pública. É um resgate antropológico em que cada pessoa que é um dependente químico e é resgatado é reinserida à sociedade. É um resgate de toda a sociedade naquela pessoa que deixou as drogas. Então, aqui, a minha mais profunda e sincera gratidão, Ivan, por todo o trabalho que vocês desenvolvem na Casa de Paz. Cláudio, por todo o seu apoio, parceria e trabalho que ele também desenvolve. E todos os colaboradores daquela casa. Como disse uma vez, palavra minha é uma só. E tudo quanto puder ser feito para reconhecer, valorizar e enaltecer os bons trabalhos, assim será feito. Contem sempre comigo e com todos dessa casa. E peço licença, nobre presidente, não tenho o hábito de fazer isso, mas peço licença para fazer um requerimento aqui da tribuna, em sintonia com o que os nobres pares aqui apresentaram em relação aos idosos. Existe uma forma de nós regulamentarmos tudo isso, seja com a empresa Tuga, ou com toda e qualquer empresa que venha prestar serviço no município.
peço vossa licença e de todos os nobres pares para que possamos, em nome da Câmara Municipal, não em meu nome, mas em nome de todos, apresentarmos um requerimento para que possa ir ao Executivo, para que possa, Cravinhos, ter a certificação municipal do amigo do idoso. Essa certificação exige que as empresas de transporte público urbano, atual e futura, para serem implantadas, atendam todas as normativas que tem toda a regulamentação pela assistência social. E uma vez implantado essa certificação, para uma atual ou futura licitação, é necessário o enquadramento. E a acessibilidade, o direito do idoso, o respeito à pessoa com idosa passa a ser a nossa referência. Porque quando nós olharmos para o idoso como ação norteadora para todas as ações, eu olho idoso, pessoa com necessidades especiais, deficiências físicas e todo e qualquer tipo de limitação. Eles devem ser a referência da nossa sociedade no que diz respeito à mobilidade urbana. Não podemos colocar um atleta como referência. Poucos serão assim. E oxalá nós possamos envelhecer um dia. Então, se nós trabalharmos e respeitarmos os nossos idosos, as pessoas com deficiência, aqueles que mais necessitam, estaremos sendo verdadeiramente cidadãos. Então, peço licença para que possa ser feito esse requerimento, encaminhado, para que possamos ter esses bons frutos que tantas vezes são aqui debatidos, buscados por todos. A Secretaria tomará providências. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Algum vereador? Vereador Milton Moraes. Boa noite a todos novamente. Eu gostaria de fazer uma manifestação com relação à prestação de contas, referente ao ano de 2015. É que a análise e a aprovação ou não do Poder Executivo, a prestação de contas, seja talvez uma das maiores responsabilidades de nós vereadores. Uma vez que, além de se tratar da maneira que está sendo, ou no caso, que foi gasto o dinheiro público, tem o fato de que, por decisão da Câmara Municipal, o senhor prefeito gastou e pode gastar até 20% do valor do orçamento municipal, sem a necessidade da concordância prévia dos vereadores. O fato é que, com isso, ou seja, com essa liberdade que a Câmara deu para o prefeito, a responsabilidade do vereador quanto a aprovar ou não as despesas do prefeito se torna ainda maior, sendo que, em termos da movimentação financeira, é como se nós, vereadores, assinássemos um cheque em branco para que o prefeito possa primeiro gastar da maneira que ele quiser e depois ele, o prefeito, apresenta as despesas para o vereador aprovar. E que muitas vezes, e não obstante estar certo ou errado, apesar de estar certo ou errado, tem vereador que se sente na obrigação de aprovar. O que, em uma eventualidade, o vereador, o Poder Legislativo, pode se tornar conivente e responsabilizado por aquilo que o prefeito apresentar. Dito isso, eu respeito os pareceres dos membros da comissão, enfim, né, da opinião dos nobres vereadores, que foram pela aprovação das contas, né, o parecer, mas seria de minha parte um desrespeito e uma falta de compromisso muito grande com a nossa comunidade se eu simplesmente aprovar as contas do prefeito sem considerar as 19 irregularidades com ressalvas, recomendações e severas advertências que o Tribunal de Contas fez nas contas do prefeito do ano de 2015. Se não, vejamos. Entre as 19 irregularidades apontadas, eu fiz a minha opinião, a minha análise sobre algumas, pelo Tribunal de Contas. Algumas me chamaram a atenção, como por exemplo, primeiro, sobre as falhas relativas à operacionalização do transporte escolar, quanto ao emprego indevido do salário educação. Segundo, da demanda reprimida que trata sobre a falta de vagas em creches que ainda continua. Nós temos batido muito sobre isso daqui. Terceiro,
a falta de entrega dos kits escolares como uniformes e materiais para a rede municipal, lembrando que atualmente os uniformes de verão, os pais hoje têm que pagar R$ 55,00 e os uniformes de inverno R$ 80,00. E que, diga-se de passagem, o Ribeirão Preto é totalmente de graça. Quarto, sobre a necessidade de regularização da escolaridade de nível superior do professorado, o que já foi inclusive objeto de questionamento e indicação nessa casa pelo nobre vereador irmão Carlos, e que o Tribunal de Contas também apontou. Quinto, do resultado do IDEB, que revelou que o município de Cravinhos frustrou a meta de avaliação das séries fixada e que o desempenho da educação ficou abaixo dos patamares alcançados nas redes estaduais e privadas de ensino no âmbito do Estado de São Paulo. Sexto, do que apontou também o Tribunal de Contas sobre as irregularidades na estrutura de pessoal, sobre os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência relativas à contratação de pessoal, e que é o caso, por exemplo, do requerimento 2202/17 do nobre vereador Cláudio Teles, que é o presidente da Comissão de Orçamento, questionado sobre servidores terceirizados, e o meu requerimento sobre a falta de registro e falta de capacitação de funcionários terceirizados, quando então teve uma funcionária que foi despedida e teve que brigar para poder ter os seus direitos. Isso pela empreiteira. E dos cargos de confiança, dos cargos comissionados, do concurso público, e assim por diante. Apontou a falta de informações, o Tribunal de Contas apontou também a falta de informações no site institucional da Prefeitura Municipal, o que vem de encontro, além da nossa proposta que foi rejeitada sobre a divulgação da lista de espera por vagas nas creches municipais e conveniadas, o requerimento do nobre vereador Fran, que também solicitou a disponibilização de importantes serviços da Prefeitura na internet. Oitavo, foi apontado também sobre a necessidade de regularizar os registros contábeis da receita da CIP, que é a taxa de contribuição para o custeio da iluminação pública, e que equivale também ao requerimento do nobre vereador professor Adalberto, que também pediu uma explicação aqui nessa casa. Nono, tem a deficiência nas ações de fomento ao meio ambiente e que podem-se vincular à rejeição do nosso projeto sobre a queima de fogos. E aponta também o Tribunal de Contas sobre a precariedade na gestão de proteção aos cidadãos, em caso de eventuais sinistros e desastres, que é o caso, por exemplo, do nosso projeto sobre os primeiros socorros, que foi rejeitado, mas que o irmão Carlos fez agora uma indicação. O tribunal apontou também sobre a falta de incentivo e divulgação para a efetiva participação popular nas audiências públicas das leis orçamentárias PPA, LDO e LOA, o que justificaria talvez a nossa proposta, a proposta do vereador Curumim, quando sugeriu a compra de um carro de som para poder fazer a divulgação dos atos da Câmara e da Prefeitura, do município em geral. Recomenda ainda o Tribunal de Contas, no sentido de que o senhor prefeito aperfeiçoe os seus parâmetros de planejamento financeiro, com vistas à moderação na abertura de tantos créditos adicionais, transferências orçamentárias e demais alterações. Nós cansamos de assinar aqui projetos de lei fazendo transferência. O que pode, inclusive, desvirtuar o plano orçamental. É o caso, por exemplo, da nossa emenda orçamentária de iniciativa minha, do vereador Curumim e do vereador Cláudio Teles, sobre a redução dos 20% de liberdade para o prefeito movimentar o orçamento para 10% da livre movimentação. E finalizando, inclusive, tem uma observação quanto à performance do setor da saúde, que recebeu nota A, que significa alta efetividade. Mas que, infelizmente, eu já disse isso aqui também, essa positividade, infelizmente, ela está apenas nos relatórios. Uma vez que, na realidade, o próprio Tribunal de Contas apontou para a possibilidade de aperfeiçoamentos no atendimento à população, como
disponibilização de consultas médicas à distância por meio de instrumentos tecnológicos, aquele nosso pedido para divulgar na internet, e a regulação, controle, avaliação e auditoria, implantação de efetivo controle de tempo de atendimento de pacientes nas UBSs e disponibilização de serviço de agendamento distanciado, ou seja, da demora de consultas médicas. Exatamente como continua acontecendo. Como se vê, com base nas nossas proposituras, nas nossas indicações, nos nossos requerimentos, de todos nós, vereadores, estamos no caminho certo, como acabou de dizer o irmão Carlos. Né? A gente tem trabalhado. Né? E em consonância aqui, né, em acordo com aquilo que o tribunal apontou com relação à administração de 2015. E como a gente já, como se diz, não tem como, esse é meu ponto de vista, diante de tudo isso, que nós apontamos, que nós reclamamos, de eu, pessoalmente, aprovar as contas do prefeito. E pode até se argumentar, mas quando os conselheiros do egrégio, Tribunal de Contas, mesmo com as irregularidades, aprovaram. Agora, quem é a Câmara Municipal de Cravinhos para rejeitar? Essa é a parte. Tá, mas e quando o Tribunal de Contas rejeita uma série de coisas? Aqui está parcial, mas ele rejeita quase que na totalidade. E a Câmara pode aprovar. Ela pode ir contra aquilo que o Tribunal de Contas determinou. E eu já passei por isso. Não sei, não me lembro agora, mas teve caso aí que eu contestei. Era absurdo o que estava acontecendo. O Tribunal de Contas rejeitou e a Câmara aprovou. Mas ela tem autonomia para isso, ela faz aquilo que ela quer. Já visto que os senhores aqui estão fazendo aquilo que vocês acham que está certo. Tem autonomia para isso. Vocês não estão errados, eu não estou criticando, só estou apontando, justificando, depois, ao que o senhor fala, eu só estou justificando a minha base para poder ser contra, para poder rejeitar as contas do prefeito. Tá? Então foi com base nas indicações, nas irregularidades apontadas pelo próprio tribunal. Mas eu não digo que vocês fizeram errado, porque a gente tem autonomia para isso, assim como eu tenho autonomia para votar contra. Tá? Então eu acompanhei o tribunal e eu acho que a reciprocidade ela é verdadeira. Assim, pode aprovar mesmo o tribunal rejeitando, então eu posso recusar também, não mesmo o tribunal aprovando, porque ele apontou as irregularidades. Eu estou acompanhando isso daí. Estou indo com base nessas irregularidades. Então, trata-se do princípio da reciprocidade. E na minha opinião, as contas do prefeito não devem ser aprovadas. Tá? Essa é a minha opinião, é o que eu tinha a dizer. Boa noite. Não, a parte. Desculpa, perdão. Primeiramente, eu não sou contrário à sua disposição. Porém, eu quero dizer ao nobre Edil que não sou expert em contabilidade pública, apesar de ser contador. Se o Tribunal de Contas do Estado é o órgão responsável pela verificação das contas, e ele está dando parecer favorável com as ressalvas desde quando eu me encontro nesta Câmara, sempre foi absolvida tranquilamente. Fora isso, nós temos também o endosso do nosso auditor aí, o jurídico, que também deu parecer favorável. Portanto, eu, José Carlos, vereador, sou a favor das contas, com grande respeito e apreço pela sua pessoa. A recíproca é verdadeira. Exatamente. Né? Eu também respeito. E muito obrigado pela parte que me toca. Não. Mas é aquilo que eu disse. Né? Eu também estou rejeitando com base nas informações do tribunal. Então, o nobre Edil está correto, porque ele está tomando como base o que respeito a sua opinião. Mesma coisa. Tá? Então, eu estou também votando, rejeitando com base na informação do tribunal. Ok. Uma parte, nobre vereador. Presidente, no início da sua fala, eu só não entendi com relação ao cheque em branco. O senhor poderia repetir? Posso, claro. No início do seu pronunciamento, no início do seu pronunciamento que o senhor fez... Tá. Eu acho assim, quando vem o orçamento,
a gente aprova tudo aquilo que o prefeito manda. Isso foi o que aconteceu agora. Não foi isso? Apresentamos 17, 18 emendas, eu, o vereador Curumim, o vereador Cláudio Teles, e não passou, tudo bem. Tá? Então, o orçamento, ele passou zero, 100%, do jeito que veio foi. E o prefeito pode movimentar esse orçamento até 20%, em até 20% sem ter a anuência da Câmara. Pô, se ele já manda o orçamento e a gente não modifica em nada, acata tudo, depois ele ainda pode gastar 20% para depois mandar para a gente, que é o que aconteceu aqui agora, e aí vem as irregularidades. Aí nós vamos aprovar ainda, eu no caso, essas irregularidades? Não concordo. Não está certo isso daí. Então, é a pergunta que o vereador queria saber? Não, eu só não havia entendido isso, a questão do cheque em branco. Eu considero um cheque em branco, pode gastar 20%, não tem problema. Mas não é, eu acho assim, está tendo um equívoco com relação a isso. Eu uso a parte ou uso a tribuna, presidente? Posso usar a parte? Fica a critério do vereador. Posso usar a parte? Tudo bem. Com relação ao orçamento, é o seguinte, nós não damos um cheque em branco para o prefeito. Porque, na verdade, o orçamento não é o dinheiro que ele tem. O orçamento, a previsão orçamentária que vem na lei, é o que ele estima arrecadar durante o ano vindouro. Tá. Então, o que acontece? Quando há o repasse do recurso das receitas correntes líquidas para o município, ele distribui isso nas contas. Então, o orçamento, ele vai lá, ele tem um X para ser gasto, por exemplo, ele tem um orçamento de 100 milhões, ele tem que gastar 25 na educação. Conforme vem o recurso durante o ano, ele vai gastando aos poucos na educação, na saúde, nos outros setores. Mas não existe esse dinheiro. O orçamento ele não existe, ele é uma previsão. Quando esse dinheiro vem, é que ele vai distribuir nas contas. Então, o orçamento, se o senhor pegar lá na administração, ele vai ser, as contas vão diminuindo. Se o senhor pegar no portal de transparência, o senhor vai ver que tem um orçamento lá. 100 milhões, ele vem 98, 97, ele vai sendo diminuído. Então, conforme ele gasta, ele diminui da previsão orçamentária. A contabilidade pública, ela é o inverso da contabilidade comercial. Um débito na contabilidade comercial é uma retirada de dinheiro. Lá é uma entrada. Sim. Então, quando há essas transferências, esses créditos adicionais, alguns créditos adicionais que o tribunal aponta, e eu gostaria assim, perdoe-me, não é correção, mas é uma colocação, esses apontamentos não são irregularidades. São ressalvas que o tribunal coloca para que ele possa ter o direito de amplitude de defesa de corrigir futuramente. Então, o orçamento ele não é efetivo. Se o senhor pegar nas contas, até como foi aprovado aí no parecer, houve um déficit orçamentário de 5,35. O que quer dizer isso? O prefeito deixou de gastar 5% do orçamento. Ou seja, veio o dinheiro e ele não gastou. Ainda sobrou 5% do orçamento, que vai ser provavelmente feito um crédito adicional, que a gente já aprovou outros aqui, que é sobra do orçamento passado. Então, esse déficit que teve de 5%, não é que a prefeitura está devendo 5%, está sobrando esse déficit. Eu entendi. Então, eu queria colocar também para o senhor que alguns dos projetos, algumas das ressalvas que foram feitas pelo tribunal, o senhor também equiparou a proposituras feitas nessa casa. Acontece que algumas proposituras que foram rejeitadas por essa casa, ela teve parecer por inconstitucionalidade, por problemas que já teve outros julgados. Então, não vamos vangloriar uma situação que foi rejeitada e que vocês estavam certos. Como hoje o senhor tem os seus motivos, nós temos os nossos. De repente, nós poderíamos ter aprovado e ter feito um processo de inconstitucionalidade ou mandado um veto para essa casa e a gente ter que acatar o veto porque o projeto era inconstitucional. Houve uma situação que vocês apresentaram um projeto, esse projeto foi rejeitado, foi feita indicação para que ele fizesse. É diferente a situação, para que ele possa adequar algumas ressalvas. Existem algumas situações orçamentárias que nós não podemos julgar de uma forma tão prescrita assim. Por exemplo, o tribunal, ele vem e aponta. O tribunal vem e coloca uma sugestão.
Nós aqui podemos rejeitar o parecer do tribunal, que é feito por técnicos, estudados, criados lá dentro, indicados politicamente? Sim. A aprovação das contas do Executivo, ela é simplesmente uma questão política. Eu entendo que existem algumas irregularidades que já passaram por... Mas não pode ser política, vereador. Tem que ver a necessidade do povo, onde está indo esse dinheiro, de que forma está indo esse dinheiro. Mas é aí que eu vou dizer para o senhor. Existe sim a questão da rejeição das contas pelo tribunal, e ela chega aqui e tem uma votação muitas vezes política. Porém, nós temos que ver a questão, nós daqui dentro, na questão política, se houve ou não uma fé. Porque às vezes... Mas pelo que o Tribunal de Contas apresentou, as irregularidades houve, porque nós pedimos. Tudo aquilo que nós, vereadores, pedimos, são os apontamentos do tribunal. Então alguma coisa está errada. Olha, nós estamos certos, eu acho, porque todo mundo, tudo que nós pedimos, vem de encontro com aquilo que o tribunal está apontando. Não, o tribunal faz os apontamentos dele diante daquilo que o município apresentou. Sim. Então, eu vou dar um exemplo para o senhor. O senhor falou aí com relação à educação. Educação? Não. O senhor, não, eu vou citar o ponto da educação. O senhor falou que o município não está preparando os profissionais. Não, eu falei não. Não, o Tribunal de Contas falou. Sim, mas o senhor disse... O senhor apontamento. Reproduziu o apontamento do Tribunal de Contas. Aqui, no caso da educação, o vereador está falando, diz aqui, no caso da educação, o Tribunal de Contas aponta sobre a necessidade de regularização da escolaridade, está na educação, mas fala sobre o resultado do INDEB. Revelou que o município de Cravinhos frustrou a meta, é isso? Não, com relação à escolaridade na educação. Escolaridade professoral. Tá, sobre a necessidade de regularização da escolaridade de nível superior do professorado. O que foi, inclusive, Tá, então eu vou dizer para o senhor, o Plano Municipal de Educação, ele preza isso. E foi uma lei aprovada, é a Lei 2120 de 2015, 2 de julho de 2015. O município deve formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores de educação básica até o último ano de vigência desse plano. Esse plano ele tem vigência até 2025. Então, não há má fé nesse ponto, não há crítica nesse aspecto, nobre vereador. Então nós temos que contestar o tribunal, falar que está errado. Peraí, nesse aspecto eu quero que o senhor entenda que o tribunal apontou. Tá certo? Mas ele apontou o quê? O tribunal, certo ou errado? Não, o tribunal apontou... O que ele apontou? Que é uma irregularidade? Não, o senhor viu o apontamento do tribunal, o senhor acabou de falar... Não, está irregular. Não, uma ressalva. O município tem... Mas uma ressalva é uma coisa que não está certa, vereador. Não. Ué, lógico, ó. Como pode? Ressalva... Mas o prefeito, ele está fazendo o que é certo. Ressalva é uma coisa. Erro é uma outra coisa. Não, crime é uma outra situação. Uma ressalva é um pré... Vamos chamar então de assim, o vereador? Não. Não? Antes? Não pode. Antes. Mas eu não posso antecipar uma situação. É um erro que pode acontecer, que pode não. Tá, o futuro a Deus pertence, não, vereador. Está acontecendo. Acontece que ele tem prazo, a administração tem prazo. Essa e uma vindoura ainda vai ter prazo para cumprir. Então, existe o apontamento para que seja cumprido aquilo que determina a lei. Mas, ou seja, existe uma ressalva. Olha, você tem que cumprir isso daqui assim. Pode-se que o tribunal entender que dentre os números de professores hoje não se enquadra numa efetiva qualificação até 2025, assim como é feito o cálculo autorial dos aposentados. Então ele pode fazer essa previsão. Então, olha, preste atenção que você vai poder incorrer numa irregularidade. Isso já foi apontado em 2015. Não. E até o ano passado agora nós tínhamos inspetor de aluno que era contratada pela empreiteira sem nenhuma qualificação. Não, vereador, nós estamos falando de 2015. Essa lei foi acontecendo agora. Não, vereador, essa lei foi aprovada em 2 de julho de 2015. Se as contas se foi citado essa situação pelo tribunal nas contas de 2015 e o plano foi aprovado em julho de 2015, provavelmente ele ainda não estava enquadrado no plano. O tribunal teria apontado. Não tem apontação, ele só aponta que está errado. O tribunal apontou, mas ainda não havia sido aprovada a lei. Com a aprovação do Plano Municipal de Educação, ou seja... Foi aprovado quando o plano?
A lei foi tornada lei dia 2 de julho de 2015. 2015, tá. Isso. Até então o município não Veja estava bem, enquadrado. Hoje o ele município- está enquadrado. Quando ele Eu não está estou enquadrado? dizendo que o município não estava enquadrado e que hoje ele está enquadrado. Eu estou dizendo o seguinte, que essa ressalva pode ter ocorrido porque nós tivemos 6 meses que não tínhamos professores totalmente qualificados. Então o tribunal pôs uma ressalva que tem que qualificar. Agora existe o plano, ele tem um prazo até 2015. Vamos ver se nas contas de 2016 vai haver a mesma ressalva. Reincidência de ressalvas é uma coisa. Agora, não havendo, hoje, nós não podemos caracterizar isso como crime. Crime é um dano irreparável. O tribunal chamar atenção é uma coisa. O tribunal dizer está errado é outra coisa. Tá certo? Então, diante desses apontamentos que o tribunal colocou, ele não entendeu, o próprio tribunal não entendeu que esses apontamentos, que essas situações caracterizam um crime no município ou uma má-fé da aplicação. Portanto, ele diz que, embora haja essas ressalvas, porque perfeito ninguém é, as contas devem ser aprovadas. Respeito a sua opinião, respeito a situação, só que me cabe, nesse aspecto, colocar essa questão da formação, porque eu fui representante desta casa na formação do Plano Municipal de Educação. E está aqui o plano, se o senhor quiser ver. Então, há a possibilidade disso ser enquadrado nesse período todo. Então, essa é uma ressalva que pode ser enquadrada. As demais ressalvas, eu até concordo que algumas devem ser objeto de maior atenção pelo município, sim. Que esta casa aqui tem que ofertar uma fiscalização em cima do município, sim. Existem propostas que nós fazemos ao Executivo e que ele não atende e que isso vem de encontro a algumas ressalvas do Por causa tribunal. disso daqui, pode vir do jeito que vem, que aqui passa. Algumas ressalvas do tribunal? Sim, concordo, nobre vereador. Concordo. Só que eu entendo que, da mesma forma que os técnicos do tribunal disseram que não há uma situação de má-fé. Olha, existem alguns problemas. Existem. Vereador, só para concluir, depois o senhor vai... Não. Eu acho assim, ó... Não, eu só quero concluir o seguinte. E a outra situação era que, com relação a alguns projetos, o senhor disse que viriam de encontro, sim. Mas havia justificativas pelo próprio departamento jurídico e foram anexados nos pareceres os julgados para que a casa não inferisse numa situação de depois ter que, vamos dizer assim, desaprovar, voltar atrás. Então, eu queria colocar isso e esclarecer a situação do orçamento, que ele não é uma coisa que existe. O município não pode gastar à vontade, acima daquilo. Não, ele pode, até 20% do orçamento, ele faz do jeito que ele quer. Não, depois ele apresenta a conta. Vereador, aí ele apresenta... Não, pode. Aí... Peraí, escuta aqui, o artigo 14, o artigo que diz 14 milhões, acho que é 7º ou 9º do orçamento, diz que ele pode remanejar as contas em 20%. Justamente, tá bom. Mas não gastar acima. Pronto, só mudou a palavra, é isso daí. Não, mudou a palavra. Ele faz do jeito que ele quer. Gastar acima e remanejar, ele pode tirar de um lado. Mas lógico, remanejar, transferir, passar para lá, passar para cá. Mas não pode gastar mais do que nós aprovamos. Até 20% ele pode não fazer pode, isso. Vereador, mais do que... O senhor está enganado. Então tá, o artigo fala que ele pode remanejar as contas, suplementar em até 20% dentro do orçamento. Ele tira de uma conta e põe na outra. Ah, tá. No valor de 100 milhões, que foi o... Ele pode tirar de um lado e pôr no outro. Sim, mas ele não pode gastar 120 milhões. Não, ele pode... Eu entendi, ele pode gastar do que ele tem. Olha, eu tenho aqui no bolso 100 reais. Isso. Você gasta até 20% do que você tem no bolso. Ou tira, deposita na poupança, põe em outra conta. Eu entendi perfeitamente. Tá? Eu entendi, não mudou nada para mim. Eu respeito a opinião do nobre Edil, tá? Não concordo, está errado, eu não aprovo essas contas. Sim, e principalmente depois que eu vejo conselheiro do próprio Tribunal de Contas, do Estado e Federal, ser preso, eu tenho lá minhas dúvidas. Eu tenho que ter um pé na frente e outro atrás, como diz o ditado. E eu não aprovo a conta por causa disso. Mas respeito a opinião de vocês, eu disse isso no início da minha fala. Eu respeito aquilo que vocês decidiram. Só que a minha opinião é que eu não devia. Eu só pedi a parte, te agradeço pela oportunidade de tentar esclarecer algumas situações. Não, eu agradeço, obrigado. Afinal de contas, o senhor é um contabilista, assim como o nobre... Angola também eu respeito. Não vamos misturar as coisas. Aqui nós somos vocês são profissionais. Vamos discutir a questão. Eu estou indo aqui com o meu coração. Eu te agradeço a parte e queria assim, esclarecer realmente essa questão que foi colocada. Tá bom.
Obrigado, Milton. Vamos à votação das matérias. Foi passado veneno de cupim e manifesta tudo, eles aparecem, mas deve estar bom. Barreira. Nós vamos então colocar em votação o projeto número 2221/2018, de autoria de Milton Moraes, Edson Macário Gomes, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública à comunidade terapêutica Casa da Paz do município de Cravinhos e da outras providências. O projeto está em discussão. Em votação, vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. O projeto do vereador Milton Moraes e do vereador Curumim foi aprovado por todos os vereadores. Vamos então solicitar, o Francisco Veste, o auxílio nas bolinhas aqui, que nós vamos colocar em votação o projeto de decreto legislativo 0075/2018, de autoria da Comissão Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal de Cravinhos relativas ao exercício 2015, na gestão do prefeito municipal José Carlos Carrascosa dos Santos e da outras providências. Solicito a votação. Carlos Eduardo Espósito. Pela aprovação. José Carlos Rossi dos Reis. Pela aprovação. Júlio César Neto Martins. Pela aprovação. Nilo Sérgio Rossi, pela aprovação. Francisco José Barroso Vesse. Pela aprovação. Luiz Carlos Marcelino Siqueira. Pela aprovação das contas. José Francisco Matas Ferdinando. Aprova as contas do Executivo Municipal. Milton Moraes. Sou contra as contas. Pela rejeição. Edson Macário Gomes. Pela aprovação. Evandro José da Borba. Pela aprovação. João Aurélio Bis. Pela aprovação. Cláudio Molesini Teles. Pela aprovação. Adalberto da Silva. Pela aprovação. Obrigado, Fran. As contas do Executivo Municipal de 2015 foram aprovadas por 12 vereadores, com exceção do vereador Milton Moraes, que votou contra as contas. Solicitar do plenário colocar os requerimentos todos de uma só vez em votação. Com a aprovação do plenário, nós vamos colocar em votação os requerimentos apresentados pelos vereadores. Os requerimentos estão em discussão. Em votação, vereador favorável permanece sentado, vereador contrário fique de pé. Os requerimentos foram aprovados pelos vereadores. Vamos colocar em votação uma moção número 610/2018, moção de pesar apresentada pelo presidente José Francisco Matas Ferdinando. Sobre historiador, pelo passamento do jornalista e historiador Nicola Tornatore. A moção está em discussão. Em votação. Vereador favorável permanece sentado, vereador contrário fique de pé. A moção foi aprovada por todos os vereadores. Nada mais havendo. Nada mais havendo na noite de hoje, em nome de Deus, encerro a sessão. Apenas lembrar os senhores vereadores do compromisso de sábado, que está sendo organizado pela Secretaria da Câmara, uma reunião dos vereadores, com alguns secretários e com o prefeito municipal. Obrigado a todos.